Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Tércio Aprile, falo de Vitória da Conquista. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu implementei aqui no meu cultivo, no terreno da família. Vou estar mostrando para vocês aí algumas coisas que estão dando certo, algumas hastes que já saíram aqui nas orquídeas, umas mudanças que eu fiz aqui nos coléus que eu tinha em casa, trouxe aqui para esse terreno, como é que eles estão, as suculentas. Inclusive hoje eu vou fazer aqui um transplante, tirar de um vaso, colocar em outro de algumas dessas suculentas, enfim. E vou mostrar para vocês algumas coisas que fiz e que não deu para gravar. E aí espero que vocês desde já deixem aí o seu gostei, né, o joia. E também recomende para outras pessoas o canal, assistam o vídeo todo. E inclusive também, se não for inscrito, já contribui se inscrevendo no canal, ativando as notificações de todos os vídeos, tá ok? Assim você me ajuda a continuar aí com esse trabalho interessante. Muitas dessas coisas podem ajudar você também, aí na sua casa, no seu quintal, no seu jardim. De repente uma coisa que você viu aqui nesse vídeo, você pode estar implementando aí também para você, beleza? Então, deixa de conversa e vou mostrar aqui para vocês algumas das coisas. Para começar, olha aqui nossa uvinha, né? Tá dando aí mais um cacho de uvas. É interessante como essa parreira, ela é bem frutífera, né? Ela sempre dá algumas uvinhas. Mas infelizmente é que tem um problema que as formigas acabam comendo as folhas, até tirando alguns dos frutos também. Já coloquei alguma coisa para ver se corrigia, mas essa aqui tá vingando pelo menos, né? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês outras coisas que eu tenho aqui com a gente. Bom pessoal, eu tenho aqui essa orquídea Phalaenopsis, né? Que eu coloquei nessa garrafa PET furada no método de semi-hidroponia, e eu já percebi aqui, olha, a haste floral dela, né? Então vai dar flor. Observei que ela está se mantendo sempre hidratada, que é o que ela gosta mesmo, né? Orquídea gosta de água, viu, pessoal? Diferente do que alguns acreditam aí, que só pode molhar a orquídea X em X tempo. Não vão nessa conversa não. Orquídea gosta de água. Agora, o que ela não gosta é que as raízes dela fiquem empapadas lá no substrato sem ventilação. Por isso que eu coloquei aqui, né? Vi alguns vídeos de pessoas ensinando. Então eu fiz aqui um método da semi-hidroponia. Peguei essa garrafa PET, né? Cortei ela assim mais ou menos um pouco acima da metade. Fiz esses furos que vocês estão vendo aí. Embaixo eu coloquei argila expandida. Aí aqui fica sempre um pouquinho de água, né? Devidamente coberta para não entrar mosquito, dar dengue, nada disso. E aí o que acontece? As raízes, elas ficam lá em contato com o esfagno, né? Úmido. Então isso aí proporciona para elas o ambiente ideal para que ela possa estar desenvolvendo. Olha aí, né? Então a haste floral dela saiu. Então isso aí é sinal de que esse método ele dá certo, viu pessoal? Método da semi-hidroponia. Também coloquei algumas plantas aqui numa haste de coco, né? Essa haste de coco eu tinha lá em casa, mas aí eu fiz uma poda nas árvores e aí eu trouxe aqui para o terreno para ela ficar justamente aqui debaixo de uma árvore bem grande, frondosa que tem aqui no terreno, na parte da frente. Então essa haste de coco eu comprei, adquiri pela internet. Então fiz a amarração, né? Amarração com corda barbante de algodão. E aí elas estão aí. Essa aqui infelizmente parece que não vingou não, secou. Mas as outras duas, você mantém sempre hidratado, né? Molhando o máximo que você puder assim durante a semana. Nunca deixa ela totalmente sem água, né? Eu tenho essa aqui, que é uma Rodriguesia vetusta, é aquele véu de noiva. Esse ano já deu floração. Tenho também essa aqui, que são as Miltônias. Aqui eu tenho 3 espécies de Miltônias, né? A Miltônia alba, a Flâmea e a Miltônia comum, a moreliana.
também está na haste de coco. Só a moreliana que deu flor. A alba e a flâmea ainda não deram flores não. Mantendo sempre aí nessa haste, mas sempre que possível, né? Molhando, fazendo com que as raízes fiquem umedecidas. Então é isso, eu venho aqui sempre no terreno 2, 3 vezes na semana para molhar. Isso quando não chove, né? Quando não chove, aí eu fico tranquilo. Quando chove, aliás. Aí quando não chove, que é o caso essa semana, choveu na terça-feira, hoje eu tô no domingo. Então aí eu já tô vindo aqui para dar aquela hidratada nas plantas, né? E aqui mais uma plantinha aqui. Essa aqui inclusive é um daqueles cakes. Olha para vocês verem aqui, ó. Um daqueles cakes que eu fiz recentemente um vídeo, né? Em que eu tirei o cake da planta mãe e coloquei aqui nesse vaso aqui, nesse recipiente, né? Então olha aí também a hastezinha floral saindo, a primeira haste floral desse cake aqui, né? Que eu tirei da planta mãe. Então já tá progredindo aí, né? Esse outro aqui, esse amarelado é por causa do sol, né? Algum dia aí de sol que fez, inclusive deve ter pego. Eu mudei ela de posição, botei aqui nessa parte mais sombreada. Aqui eu tenho outro, mas esse aqui já é uma planta mesmo que eu apenas troquei de vaso. Esse aqui é outro cake, infelizmente esse daqui já não tá dando muito certo, né? Eu acho que inclusive teve algum bichinho aqui que ó, comeu lá o olho do cake da plantinha. Ó, para vocês verem aí. Não sei se foi formiga ou o que foi. Esse aqui já não deu muito certo. E aqui eu tenho outro cake. Esse aqui tá preservado aqui, pendurado, né? Então tá também se mantendo aí uma parte verdinha, a outra pega um pouquinho de sol durante o dia. Não é muito, mas a plantinha às vezes sente, né? E esse é o quarto cake. E aqui são as outras orquídeas, inclusive desse ano passado, ela deu floração por volta do mês de setembro, outubro, por aí. Tá cheio de mudinhas aí, olha, né? Pequenininhas saindo. Então vocês veem aí, ela se adaptou muito bem aqui nesse local. Tanto essa espécie, aqui são duas espécies que estão de Dendrobium, né? Que estão aqui nessa árvore. Aqui também é uma Miltonia moreliana, que também a minha mãe amarrou aqui na árvore já tem bastante tempo, por volta de uns 5 ou 6 anos. Olha como as raízes, né? Elas estão bem pegadas aí na árvore. Inclusive esse ano passado, quero dizer, né? Ela já deu uma flor, a flor já até secou. Eu tenho a impressão que foi esse ano já de 2024. Pois é isso, né? As orquídeas, como eu de vez em quando mostro para vocês aí, estão se mantendo, inclusive aquelas que eu trouxe recentemente da praia, né? Amarrei nos troncos, elas também já estão pegadas, né? Eu estive observando as raízes, aqui junto com o cacto cianinha. As raízes já estão despontando aqui no esfagno, né? O esfagno fica aqui dentro, sempre mantém o úmido. E tanto essas quanto outras não deram certo, né? Aqui, ó, essa aqui mesmo parece que secou, não deu certo. Mas tem outras plantas que deram super bem, estão pegadas, né? Tanto essas aqui, ali embaixo eu tenho outra, estão pegadas. Então vamos lá, acompanhando o desenvolvimento delas. Aqui tem outras, ó, também, que eu plantei igualmente, né? Olha só como é o sinal de que pegou, tá vendo? Olha aí a brotação bem desenvolvida. Essa aqui parece que também tá dando certo. Então é isso. Tem coisa que dá certo, outras não. A gente vai aprendendo. É o processo de aprendizagem mesmo. Aqui eu tenho esse manjericão limoncino. Olha, quando ele fica grande, ele fica assim, ó. E a folha, eu já tive a oportunidade de descrever, é uma folha que tem um cheiro bem imitando mesmo de limão, né? É muito cheirosa, né? A folha é saborosa também, enriquece muito
quando a gente coloca numa salada, num prato, dá um outro tom. Quero mostrar para vocês também a beleza que é esse manjericão aqui, o manjericão persa. Então olha só, pessoal, a flor do manjericão persa, que linda que ela é, né? Muito bonita mesmo. E o que é interessante é o seguinte, esse manjericão persa eu plantei alguns por semente, brotaram. Aqui está um dos que eu plantei por semente, foi esse aqui, ó. Ele já está um pouquinho feinho, né? Porque a planta já está envelhecendo e tal, mas ele deu brotações, olha, como essas aqui, ó, que vocês veem, essas brotações laterais. Então eu peguei algumas dessas brotações laterais e essa planta que vocês veem aqui, mais desenvolvida, foi justamente uma planta que eu apenas coloquei aqui no solo por estaquia, né? Peguei a estacazinha lá e só fiz enterrar aqui no solo. Olha, ela já está desse tamanho e também cheia de outras ramificações. Então eu tenho vontade de plantar mais desse manjericão aqui. Acho uma planta muito bonita e saborosa também. É o mesmo cheiro basicamente daquele manjericão mais da folha larga, né? Inclusive tem ele aqui, ó, tá um pouquinho judiado por causa do sol. E aqui também é um outro tipo de manjericão, é o manjericão, se eu não me engano, a pala, eu acho que esse é o nome. É um manjericão da folhinha menorzinha, né? Menor do que um outro manjericão que a gente é mais acostumado a ter em nossas casas. A folha é um pouquinho maior, mas o cheiro é bem aproximado, tanto desse pequeno aqui quanto do da folha larga. O da folha larga, inclusive, eu tenho ele, ó, uma brotação, uma muda que nasceu aqui de semente, provavelmente. Então nasceu essa aqui. Eu acho que eu vou tirar aqui dessa pia, onde eu tenho aqui algumas plantas, né? Alguns cactos e outras suculentas. Vou tirar daqui e colocar num vaso. Aqui está uma outra atividade que eu fiz hoje, pessoal. Eu ganhei essas pedrinhas brancas aqui, ó, e coloquei aqui nos coléus, né? Que eu, como vocês talvez já sabem, eu tinha lá em casa, plantados em vasos, resolvi trazer aqui para o terreno, plantados agora diretamente no solo. O objetivo das pedrinhas é reter um pouco mais a umidade. Só que eu vou encerrar o vídeo por aqui, ó, porque começou a cair uma chuva com vento, tá bom? Então desde já, mais uma vez eu peço que vocês aí dêem a curtida básica e me acompanhem aí para próximas atualizações do que eu vou fazer, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Olha a chuva aí, ó. Opa!